Você não precisa acordar sabendo exatamente como seu dia vai acontecer. Você não precisa ter tudo claro agora. Você não precisa sentir motivação antes de começar. Talvez o que você precise hoje seja muito mais simples do que imagina. Respire normalmente, sem forçar nada. Só perceba que você está aqui, que o dia já começa e que existe um espaço entre acordar e entrar no automático. É nesse espaço que tudo muda, porque depois dessa reprogramação de hoje, o seu dia não começa mais na pressa. Ele começa na escolha. E essa é a diferença. Muitas vezes você acorda com a mente já acelerada, pensando no que precisa fazer, no que ficou pendente, no que pode dar errado, no que você deveria estar fazendo melhor. E sem perceber, você já começa o dia reagindo. Mas existe uma outra forma de começar. Existe um ponto invisível entre o pensamento e o movimento, entre o impulso e a ação, entre o eu deveria e o eu escolho. E é exatamente aí que mora o poder das microdecisões. Talvez você esteja tentando resolver coisas grandes demais logo nas primeiras horas. Talvez você acredite que precisa se sentir diferente para começar diferente. Mas e se o que organiza o seu dia não for um grande plano? E se for apenas a próxima pequena escolha? Hoje você vai perceber algo importante. Não é o tamanho da tarefa que organiza o seu dia, é o tamanho da decisão que você toma antes dela. Quando você escolhe levantar sem discutir internamente, ou beber água antes de olhar o celular, ou começar pelo menor passo, algo muda. O corpo entende que existe direção e quando existe direção, o sistema desacelera. Você não precisa de mais força, precisa de menos negociação interna. Talvez o que esteja deixando o seu dia pesado não seja a quantidade de coisas, sejam as pequenas decisões que você está adiando. A decisão de começar, a decisão de parar de se criticar, a decisão de não comparar, a decisão de fazer mesmo sem sentir vontade. Microdecisões. Elas parecem pequenas, mas são elas que constroem a sensação de controle. E quando você se sente no controle, você não entra em alerta. Você entra em movimento. E movimento gera clareza. Hoje você não vai tentar mudar sua vida inteira. Você vai aprender a escolher o próximo gesto. E no final dessa reprogramação, você vai perceber algo muito simples. Você não estava travada, você estava sobrecarregada de decisões não feitas. E quando você aprende a escolher conscientemente, o dia deixa de ser um campo de batalha e começa a ser um caminho. Fique até o final.
porque as afirmações de hoje não são afirmações motivacionais. Elas vão consolidar no seu cérebro essa nova postura interna. Você vai sair daqui com algo que muita gente procura e quase nunca encontra: direção suficiente, sem pressão, sem euforia e sem cobrança, só clareza. Às vezes, clareza é tudo o que você precisa para começar. Agora, antes de continuar, apenas perceba qual é a primeira microdecisão que o seu corpo já pode tomar. Não precisa responder ainda. Só permita que essa pergunta fique aí, porque é exatamente aí que o seu dia começa a mudar. Antes de falar sobre o que você faz durante o dia, eu preciso te convidar a clicar nos links que estão aqui no primeiro comentário deste vídeo, pois eles vão te ajudar a potencializar os resultados conquistados aqui no canal. Agora, vamos organizar o corpo. Ajuste levemente sua postura, sem rigidez. Apenas alinhe um pouco a coluna. Relaxe os ombros. Deixe a respiração seguir o ritmo natural. Não precisa respirar fundo. Não precisa fazer nada diferente. Só permita que o corpo perceba que não existe perigo agora. É comum acordar com uma sensação estranha. Às vezes o corpo já está acelerado. Às vezes parece pesado. Às vezes a mente já começa a listar tudo o que precisa ser resolvido. E sem perceber, você começa o dia tentando alcançar algo que ainda nem começou. Essa pequena pressa interna, esse impulso de já estar atrasado, essa sensação de que precisa dar conta, não começa nas tarefas, começa antes, começa nas microdecisões que você não percebe que está tomando, porque toda manhã você decide algo, mesmo sem notar. Decide olhar para o celular antes de se organizar. Decide começar pensando no que falta. Decide se comparar. Decide imaginar cenários negativos. E também decide cobrar produtividade antes de estar presente. E essas são decisões silenciosas, automáticas, pequenas, mas acumulativas. E aqui está o erro invisível. Não é o excesso de tarefas que desorganiza o seu dia. É começar decidindo no automático. Pode perceber, pode reparar. Quando você acorda e já entra reagindo, o seu sistema entende que precisa se preparar para algo maior. E o corpo entra em estado de alerta, mesmo que não exista perigo real. O curioso é que você pode até começar bem o dia, mas quando as primeiras microdecisões são feitas sem consciência, o desgaste aparece no meio do caminho. Você se sente dispersa, impaciente, com dificuldade de escolher, com vontade de largar e acha que perdeu o controle, mas talvez você nunca tenha assumido o controle das pequenas decisões. E não se trata de disciplina rígida, não se trata de virar outra pessoa, se trata de algo muito mais simples.
perceber que antes da grande ação existe uma escolha mínima. E quase sempre você deixa essa escolha passar. O erro não é falta de capacidade, é excesso de decisões feitas no piloto automático. E o piloto automático nunca foi treinado para proteger sua energia. Ele foi treinado para repetir padrões. Agora respire de novo, só observe. Quantas decisões você já tomou hoje sem perceber? Essa pergunta não é para ganhar ou gerar culpa. É para gerar consciência. Porque quando você começa a perceber, você começa a escolher. E quando você escolhe, o corpo entende que existe direção. No próximo minuto, você vai perceber como uma única microdecisão corporal pode mudar completamente o ritmo interno antes mesmo da primeira tarefa. E talvez seja mais simples do que você imagina. Agora imagine algo simples. Imagine que seu dia é como uma mesa. No início da manhã, essa mesa está vazia, mas em poucos minutos começam a aparecer coisas sobre ela. Mensagens, compromissos, pendências, ideias, preocupações e expectativas. Algumas você coloca ali, outras simplesmente surgem. E sem perceber, você começa a mexer em tudo ao mesmo tempo. Toca em um papel, olha outro, abre algo, fecha outra coisa. Começa uma tarefa, pensa em outra. E essa movimentação constante cria uma sensação estranha. Não é exatamente falta de capacidade, é fragmentação. Agora pause essa imagem. Em vez de mexer em tudo, imagine que você faz apenas uma coisa. Você organiza o espaço, não resolve tudo, não termina tudo. Só escolhe o primeiro papel, só decide qual será o primeiro gesto. E todo o resto continua ali. Mas agora existe ordem. Perceba como isso muda a sensação interna. Nada externo foi resolvido, mas internamente algo ficou mais estável. Porque o cérebro não precisa mais decidir tudo ao mesmo tempo. Ele só precisa sustentar a próxima microdecisão. Agora leve essa imagem para o seu corpo. Quantas vezes você começa o dia tentando resolver mentalmente tudo o que vai acontecer? Quantas vezes você tenta sentir controle antes de agir? Talvez o que esteja desorganizando o seu dia não seja o tamanho das demandas. Talvez seja a tentativa de decidir tudo ao mesmo tempo. O cérebro não foi feito para sustentar múltiplas decisões abertas sem custo. Cada decisão não tomada continua ocupando energia. É como se várias abas permanecessem abertas, e mesmo que você não esteja olhando para elas, elas continuam ativas. Agora imagine fechar apenas uma aba. Não todas, só uma. Escolher a primeira ação mínima e deixar o resto em espera consciente. Existe uma microdecisão específica que muda
completamente o ritmo do seu sistema. Ela não tem a ver com produtividade, ela tem a ver com direção. E talvez você já esteja percebendo qual é, mas ainda não vamos nomear. Antes disso, observe algo importante. Sempre que você tenta controlar o dia inteiro de uma vez, você se sobrecarrega. Mas quando você decide o próximo passo apenas, o corpo relaxa. Não porque o problema sumiu, mas porque existe clareza. Nos próximos minutos você vai experimentar essa microdecisão na prática e talvez você descubra que nunca foi falta de energia, foi excesso de decisões abertas e isso muda tudo. Vamos agora sair da imagem e trazer isso para o seu dia real. Existe uma microdecisão que regula o sistema inteiro antes mesmo da primeira tarefa. Ela é simples, mas quase ninguém faz. Antes de começar qualquer atividade importante hoje, você vai decidir apenas isto. Qual é o próximo gesto mínimo? Não é o projeto, não a meta, não o resultado, o gesto. Se você vai trabalhar, não é organizar tudo, é abrir o documento. Se você vai estudar, não é entender tudo, é ler o primeiro parágrafo. Se você vai resolver algo difícil, não é dar conta, é escrever a primeira frase. Essa é a microdecisão. E aqui está o ponto central. Você executa essa ação sem avaliar, sem negociar, sem perguntar se está pronta, só executa. O corpo entende que existe direção quando o movimento é claro. Quando você tenta decidir se vai fazer, como vai fazer, se vai dar certo, se deveria fazer outra coisa, o sistema trava. Mas quando você reduz a decisão ao gesto mínimo, o cérebro sai do excesso de processamento e entra em execução. Execução reduz sobrecarga. Sobrecarga gera aquela sensação de mente acelerada, dificuldade de escolher, vontade de desistir e irritação no meio do dia. Não é fraqueza, é fragmentação decisória. Agora experimente mentalmente. Escolha algo pequeno que você fará depois daqui. Agora reduza ainda mais. Qual é o gesto mínimo? Foque nele. Perceba como o corpo reage diferente quando a decisão é pequena. Existe menos tensão, menos resistência, mais clareza. A maioria das pessoas tenta sentir segurança antes de agir, mas a segurança aparece depois do primeiro gesto claro. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz o estado de alerta. E quando o alerta diminui, você não se sente lutando contra o dia. Você sente que está conduzindo. Não é motivação, é direção. E direção é muito mais estável do que euforia. Hoje você não vai tentar mudar tudo. Você vai escolher conscientemente o próximo gesto. E depois o próximo e o próximo. É assim que um dia deixa de ser pesado e começa a ser possível.
Nos próximos instantes, vamos integrar isso à sua identidade, porque microdecisão não é técnica, é postura interna, e isso é mais profundo do que parece. Talvez você tenha acreditado que o problema era a falta de disciplina, mas não era. O que desorganizava o seu dia não era a incapacidade, era começar tentando decidir tudo ao mesmo tempo. Você acordava já resolvendo tudo de forma mental o dia inteiro, e isso cria tensão. Não porque você é fraca, mas porque ninguém sustenta excesso de decisões abertas sem custo. Você não se perdia no meio do dia por falta de força. Você se perdia porque começou acumulando escolhas que não precisava fazer ainda. Você quer clareza, você quer constância, você quer terminar o dia sentindo que conduziu, não reagiu. E isso não começa com um grande plano, começa com uma escolha mínima, consciente. Quando você reduz o tamanho da decisão, você reduz a pressão interna. Quando você escolhe o próximo gesto, você assume direção. Você não precisa eliminar o desconforto, precisa diminuir o tamanho da decisão. Não precisa resolver o dia inteiro, precisa começar certo. Microdecisões constroem identidade e hoje você aprendeu a escolher antes de reagir. Nos próximos minutos, não resolva tudo, escolha o próximo gesto e siga. Antes das afirmações, entenda uma coisa importante. O que você aprendeu hoje não é uma ideia motivacional. É uma mudança de sequência. Você organizou a forma como começa. As afirmações agora não servem para convencer você de nada. Elas servem para registrar esse novo padrão. É aqui que o cérebro consolida a reprogramação. Enquanto você escuta, não tente repetir. Não analise, não avalie. Apenas permita que as frases passem. Elas reforçam a nova postura. Escolher antes de reagir, reduzir antes de sobrecarregar, agir antes de negociar internamente. Fique aqui, porque é aqui que o corpo aprende. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto. E isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes.
e o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo e depois o próximo e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto. E isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão. E o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças, precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo e depois o próximo e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto. E isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão. E o corpo responde com clareza.
Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência, e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto, e isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão. E o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Isso é suficiente.
Hoje você começa com consciência, e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto, e isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência, e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto, e isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado.
Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia. Você conduz. Você não tenta fazer tudo. Você faz o próximo passo. E depois o próximo. E depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência. E consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher. Você sabe começar. Você sabe continuar. E isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto. E isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro. E clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início. Você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia. Você conduz. Você não tenta fazer tudo. Você faz o próximo passo. E depois o próximo. E depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência. E consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher. Você sabe começar. Você sabe continuar. E isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto. E isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro.
você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência, e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto, e isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo, e depois o próximo,
e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência, e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto, e isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia, você conduz. Você não tenta fazer tudo, você faz o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência, e consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher, você sabe começar, você sabe continuar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto, e isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão e o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro, e clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início, você escolhe.
E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples. Microdecisões constroem estabilidade. Estabilidade reduz dispersão. Você não reage ao dia. Você conduz. Você não tenta fazer tudo. Você faz o próximo passo. E depois o próximo. E depois o próximo. Isso é suficiente. Hoje você começa com consciência. E consciência transforma movimento em progresso. Você sabe escolher. Você sabe começar. Você sabe continuar. E isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode escolher o próximo gesto. E isso é suficiente. Você não precisa resolver o dia inteiro. Você reduz o tamanho da decisão. E o corpo responde com clareza. Cada pequena escolha consciente fortalece você. Você começa antes de sentir vontade. Você age antes de se criticar. Você decide antes de se perder. O próximo gesto é claro. E clareza reduz a tensão. Você não negocia com o início. Você escolhe. E quando você escolhe, o dia deixa de ser pesado. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de decisões pequenas e firmes. E o seu corpo aprende rapidamente quando existe direção simples.